as nossas habituais saudações. Diante das agressões de que padecem em Portugal os consumidores, avultam as que se prendem com os serviços públicos essenciais. A APDC, Associação Portuguesa de Direito do Consumo, listou na Carta de Matosinhos, editada a 8 de fevereiro de 2012, um conjunto de situações de ocorrência cotidiana que refletem bem o tipo de agressões perpetradas contra os consumidores. Desde logo, no que toca à imposição da celebração do contrato de fornecimento de água e ainda na celebração de contratos, nomeadamente de comunicações eletrónicas, sem que haja qualquer redução a escrito. Mas também no que se refere à periodicidade da emissão das faturas, que a lei impõe que seja mensal e que, à revelia das obrigações a que se adscrevem, os operadores continuam, em geral, a ignorar, emitindo as faturas bimestralmente, vale dizer, de 2 em 2 meses. Mas mais do que isso, as interrupções ou suspensões de fornecimento, sem que se observem os requisitos impostos por lei. Mas a própria lei aí falha os seus objetivos quando permite que os operadores, de modo próprio, possam efetivamente suspender os serviços quando, tratando-se de serviços públicos essenciais, deveriam ser, afinal, os tribunais a declará-lo. Porque, no caso da água, por exemplo, água, direito humano, não se afigura lícito que, mercê de interpretações macabras ou de situações menos transparentes, os prestadores de serviço o façam à revelia dos princípios mais elementares, sem que aos consumidores seja execuível intentar ou instaurar qualquer ação precedida de um procedimento cautelar, e isto porque a decisão dos procedimentos cautelares é protraída para 60, 90 dias, ficando as pessoas nesse lapso de tempo privadas, afinal, de um bem público essencial que, mais do que isso, é absolutamente indispensável à vida de todos os dias. Mas também a emissão das faturas e a forma como se vem interpretando quer a prescrição das dívidas, quer a caducidade do direito de recebimento da diferença do preço. No mais, o facto de continuar a não haver transparência nas faturas, quer pela inclusão de itens que não se justificam de todo, porque apesar da proibição da imposição e cobrança de consumos mínimos, sob pretextos vários, continua a haver consumos mínimos nas faturas sem que tal facto seja efetivamente reprimido. Continua a haver a cobrança de cotas de disponibilidade, de taxas de disponibilidade, de cotas de serviço ou taxas de serviço, quando isso representa a dissimulação de consumos mínimos que a lei, como se assinalou, proíbe imperativamente.
Para além disso, continua a negar-se o direito à quitação parcial quando na mesma fatura se incluam diferentes serviços, alguns dos quais são cobrados sem que tenham sido efetivamente prestados, como é patentemente o caso ou do saneamento ou da recolha de resíduos sólidos urbanos. Há um horror de situações que devem ser afrontadas. De resto, a própria União Europeia, em documento recente emitido em maio deste ano, reconhece que muitas das regras de proteção dos consumidores na União Europeia não são cumpridas. O desrespeito é patente. E há esta indispensabilidade a de que os operadores económicos hajam de boa fé, a de que os consumidores sejam respeitados na sua autonomia, na sua integridade e que jamais, sobretudo num domínio particular como é o dos serviços públicos essenciais, prestados ou não por entidades públicas, não haja uma permanente agressão, o que transfigura de todo a noção de Estado de Direito que insistentemente se reclama e se não cumpre no cotidiano. A APDC, atenta a este fenómeno, vai mais longe perante as perspectivas de privatização das águas. Está com Paulo Moraes, que é de resto membro da Comissão Criança e Consumo do seu núcleo essencial, quando exige que para o efeito se faça efetivamente um referendo, porque não podemos, através de bens públicos essenciais, dir-se-ia inalienáveis, estar a prejudicar o grosso da população para favorecer interesses privados e privatísticos de uma escassa meia dúzia de interessados. É absolutamente indispensável que o interesse geral seja preservado. É essa a nossa postura, são essas, afinal, as motivações que nos levam a persistir neste combate permanente pela afirmação da cidadania em Portugal e noutros quadrantes do globo.